de volta! Ai, Mariana! Eu tive um choque traumático. Não vai dar certo, não vai dar certo. Como depois dessa, cara? Que cabeçada você me deu. Então, pessoal, a gente fez um clube do livro, né? A gente escolheu um livro pra falar esse mês e a gente ainda não sabe se a gente vai fazer isso todo mês, como é que vai ser, a gente ainda tá amadurecendo a ideia. Mas a gente escolheu um livro pra falar esse mês, então a gente vai comentar sobre tudo sobre ele aqui. E é esse livro aqui, que a criança não trouxe. A criança. Que a criança amaldiçoada não trouxe. Só eu não trouxe. Que a Ana não trouxe. Esqueci. Que é Harry Potter e Criança Amaldiçoada. Lembrando que a Ana que dá a ideia de trazer. É, e ela esqueceu dela. Desculpa. Mas enfim, a gente vai comentar sobre ele aqui. Então, se você não quer spoiler, se você ainda não leu e não quer spoiler, assiste outros vídeos aqui do canal. Eu falei recentemente sobre o filme que lançou, né? Voldemort, a origem dos herdeiros. Então você pode assistir os outros vídeos aqui no canal e não se esqueça de se inscrever pra acompanhar a gente aqui, tá? Bom, pra recapitular a história, ela vai contar a história do filho do Harry anos depois já daquela cena do último livro. Não, na verdade, anos depois da Batalha de Hogwarts. Eu acho que são 20 anos depois. É. São Na 19 verdade, aqui fala 19 anos depois, mas não é exatamente 19 anos depois. Não, né? é Uns 20, 20 e 21. pouco. É, por aí. E ele é todo complexado com aquela vida dele de adolescente, que ele é filho de um cara muito famoso e a vida dele é uma droga, aquela coisa toda. E aí ele resolve usar um vira-tempo pra voltar no passado e tentar salvar uma pessoa muito importante na história que morreu de uma forma muito trágica e que não precisava ele ter morrido, né, segundo ele. E aí ele volta no tempo pra tentar salvar ele, só que essa criança retardada não sabe que quando você muda o passado, você interfere no futuro. Viagens no tempo e são muito aí, curiosas, né? Eu acho que essa é a lição do confusões acontecem, entendeu? filme. Foi muito Sessão da Tarde, né? É bem Sessão da Tarde. Muito Sessão da Tarde. É mais ou menos isso. Com um monte de coisa no meio, mas o enredo principal é esse, né? É, e o Scorpio, que é o filho do Draco, também aparece, e ele tem amizade com o Alvo. Que era É uma coisa bem inovadora, né? Que a gente não esperava que o filho do Draco fosse amigo. Não, e que o filho do Draco fosse muito mais legal do que o Albus. Muito mais simpático. Ele é muito legal. Então é isso, deu pra entender? Beleza. Lembrando que não é um livro, é baseado em uma peça. Então, se você ver na capa, é edição especial do roteiro de ensaio. Então, vai estar aqui elementos do palco, do teatro. Então, é mais vibe teatro. É roteiro mesmo. É roteiro não mesmo. tem descrição. Não é Não tem narrativa. descrições, é super bacana, é diferente. É uma experiência diferente, eu nunca li uma peça. É a primeira vez que eu leio um roteiro. eu gostei, na tanto que verdade. aparece atos e uma coisa diferente. Até fala aqui das Cenas e atrizes. tal. Atrizes, Mesma sim. atriz com não sei quem. E eu acho isso muito legal. Deu pra visualizar bem. Deu pra visualizar, eu acho que é pra despertar a sua imaginação e realmente você imagina. Já que a gente não pode ir a Londres ver a peça, eu acho que você, foi uma boa... Você se sente no teatro, essa é a parte legal. E vocês estranharam isso de não ser narrativa, ser roteiro? Não, eu gostei. Achei diferente, mas deu pra se adaptar rápido, assim, foi... É um livro, livro, né? Aguça a Muito imaginação. rápido, é muito rápido. Eu li em um dia. Então, você deve vir. É porque eu tô participando da maratona, então... Não, mas eu li muito rápido também. Eu não achei tipo, ai, nossa, que esquisito, tô me adaptando. Não, só peguei, li e foi. Mas eu achei bem legal, na verdade. Na verdade, foi automático. Eu achei Você bem foi divertido. na onda do Talvez do se fosse ensaio. romance, seria uma história meio arrastada. Seria. Eu acho que se fosse Porque teatro é romance, eu não assim, conseguiria ler. aconteceu, foi, próxima cena, foi, passado, voltou, não sei o que. Aí fica muito dinâmico, muito rápido e troca toda hora, é mais legal. E eu acho que se fosse narrativa, romance, eu não conseguiria ter lido até o final. Eu também não. Mas sobre a história, assim, vocês gostaram? O que acharam, assim? Eu particularmente não Assim. achei isso tudo. Eu gostei, mas eu acho que quando eu falo gostei, vale muito mais um peso bom do que ruim. Mas se eu falar que eu não gostei, é meio termo, É tipo, assim. nem gostou nem não Porque, gostou, né? porque assim, eu li, não gostei muito da trama, de toda a situação, mas eu entendi por que a história foi feita. Que foi, tipo,
pros fãs. O propósito da história. Eu achei na hora que que eu era mais li, uma eu senti. consideração. Na hora que eu li, assim, eu tava no primeiro ato da peça ainda, e eu fiquei, ah tá, entendi. É uma história feita pros fãs matarem saudade, tipo, sem. Nostalgia. Sem pretensão de ter uma mega trama e uma mega coisa no final. E eu entendi isso. Só que o que me deixou chateado foi que não ficou assim, linear. A primeira parte eu amei muito a primeira parte. E a segunda parte foi só decaindo, assim, porque foi se desenrolando e apresentando coisas. Agora que você A falou, primeira parte foi muito legal, porque foi a apresentação dos personagens e dos cenários, assim, das situações. E algumas coisinhas começaram a acontecer no primeiro. Aí fechou pro segundo ato, que começou a desenvolver tudo. E foi aí que eu não gostei muito, porque... Você meio que Agora perdendo você falou que interesse, eu me toquei, porque eu não tinha me tocado dessa separação, primeiro ato, segundo ato, né? Que pra mim eu li tudo como se fosse um livro só, uma parte só. E realmente eu comecei gostando bastante, mas aí depois foi caindo na história e foi ficando, Exatamente sabe, assim. tipo, Não, e o que é mais pelo amor de engraçado Deus. é que a segunda parte é uma parte muito bonita, falando visualmente, porque eu fiquei imaginando a peça. É muito incrível, só que a parte que a história mais erra. A história é vários ruim, furos. mas é a parte que tem mais efeitos, que tem feitiços. Você fica imaginando isso no palco, no teatro. Deve ser a parte mais emoção. legal de ver, A emoção. mas da história em si é a parte mais fraca, assim. Eu Acho gosto que muito. embolou muito. Acho que meio que encheu linguiça em algumas partes, entendeu? Aí eles completaram com o quê? Com os efeitos, entende? Foi Botar exatamente. os efeitos. Aí foi exatamente essa coisa que eu entendi, que era pra fã, só pra matar saudade, pra pra fã. ver feitiço, pra ver personagens que Que a gente... nunca imaginou que iam nunca imaginou que ia aparecer, aparecer. reviver os cenários, tudo de Mas novo, eu assim. fiquei um pouquinho decepcionada porque eu imaginava algo completamente diferente do que ele foi apresentado, né? O Scorpion eu imaginava que ele seria, assim, uma pessoa melhor. Nossa, ele é muito legal. É o melhor personagem. Ela é a o melhor personagem do livro é o Scorpion, com certeza. Mas assim, eu imaginava algo completamente diferente. Eu imaginava que ele seria uma pessoa mais... Tipo, Social. o Thiago já é escroto. Então eu imaginava que o Alvo seria um carinha legal, né? Mas não filho foi legal nem do isso que me deixou assim com raivinha assim do livro, não. Porque acontece, né? Às vezes o pai é legal e o filho é uma droga. Mas o Sim, que ao contrário. deixou foi exatamente a Mas história eu não em si. imaginava ele do jeito que mostraram, sabe? Mas assim, não me incomodou quando eu entendi que ele era insuportável, mas ok, leva a história, vamos continuar. Não, tudo bem. Tudo bem. Aí a gente quer o quê? Uma história que vale a pena o personagem ser daquele jeito. E foi isso, não teve isso. Não teve isso. Mas num geral, eu gostei 50%. Porque eu não gostei muito da história, só que eu entendi o propósito da peça, que foi pra gente matar saudade, foi legal, foi interessante. Nisso eles foram muito bem. E eu De matar imaginei saudade. como uma peça. Isso aqui não é um livro, é uma peça. Então assim, é muito legal, foi legal. Então eu gostei, dei 3 estrelas pra ele, porque eu não odiei por completo, mas também tá longe de ser 5 estrelas esse livro, essa história. Em relação aos livros oficiais. Porque né? de alguma forma, mesmo a gente não querendo aceitar que não faz parte, não sei o quê, muda um pouquinho uma coisa no final da trama. Por quê? A criança amaldiçoada. Carla, Cara, mas Isso me incomodou. Tá, Se fosse não. só uma história vazia, vai ser assim, uma aventura de que eles voltaram no tempo e vão reviver tudo e acabou. Ia ser, pra mim, ia Mas ser o melhor. que mudaram foi totalmente escroto. Então, né? foi isso que me deixou com raiva do livro, da história. Eu preferia que fosse uma história vazia, assim. Eles só voltaram no tempo e foram revivendo, voltando a ver as pessoas que já se foram e tal, e acabou. Eu acho que eu ia aceitar mais fácil. Do Cara, que sei com lá. que Na essa verdade, criança na verdade. amaldiçoada. na verdade, eu acho que foi um drama a criança ser amaldiçoada. A gente ficou... Botou um nome muito A gente pretencioso pra ficou história. procurando a criança amaldiçoada que tava falando do livro e a gente não achou ela. E talvez Eu achei, é o filho do Harry. É verdade. Não, mas assim, você olha, a criança amaldiçoada, um super efeito, mas Tava você todo vê- mundo achando que ia ter um peso mais forte, uma coisa mais você elaborada. sente o peso da palavra e É. você não vê isso no álbum. Realmente. Ele Não, e nem- espelha outra coisa, totalmente de uma criança amaldiçoada. E nem Ele- na própria criança Não, que é. né? Então, achei que Aquela pessoa. não representou. E mesmo se for só pra nostalgia, assim,
Eu achei que, por exemplo, o filme de Voldemort fez um trabalho muito melhor do que esse livro. Ela poderia ter feito uma peça muito mais elaborada, tipo Eu Hogwarts, a faria uma coisa história. melhor. Hogwarts, a história que todo mundo quer saber. Ou ela criar uma peça do zero contando uma história rapidinha dos marotos, já ia dar pra todo mundo Nossa, sentir. meu sonho! Ia ser muito mais original, muito mais interessante. E assim, é horrível falar isso, né? Porque a gente nunca pensa que a J.K. Rowling vai errar a mão em Harry Potter, porque ela é perfeita, ela não deixa furo, nem nada. Mas eu lendo, eu caí em si, tipo, ela é um ser humano. E ela erra, né? Porque a gente acha que ela não vai errar, mas ela erra. E eu acho que Nos ela... últimos tempos tem errado bastante. aí quando você vê um erro de uma pessoa que só acertou, você fica com uma raiva um pouco generalizada. Você fica com um pouco mais raiva do que normalmente deveria ser, sabe? Porque ela é perfeita. E aí ela errou, é meio que quase inadmissível. Uma coisa que me chocou, ele tava falando da perfeição. Eu fiquei chocada que errou na parte da criança amaldiçoada. Que os pais dessa criança, entendeu? Cara, ela errou feio. Errou. Assim, pelo tempo, pela anos, assim, conexão entre... Enfim, não... Me chocou. Não casou, me chocou. Acho que chocaria qualquer pessoa. Acho que isso é uma pessoa muito mente aberta e entender. Eu preciso tirar esse mal com relação. Eu não sei como é que ela eu não sei como é que ela deixou isso acontecer, sinceramente. Não odiei, não Eu fiquei chocada odiei por o isso. livro. fiquei Eu achei chocada legal nessa a história, mas meio que não acontece nada. E a única coisa que acontece é uma coisa, tipo assim, sem noção. Fala. Gente, vamos tirar esse Tá, do fala. nosso coração. Se ela queria chocar, ela Se chocou. quiser, pula essa E a parte. gente já avisou que ia ter spoiler. Então, a criança amaldiçoada é a filha do Voldemort. Com a... Com a Bellatrix. Como é que, gente, não dá pra imaginar o Voldemort transando, Ai, que horror, não fala isso. Tendo relações. tendo relações. Eu não consigo imaginar. Relações sexuais com a Bellatrix. Gente, ele não tem nariz. Nossa, é preconceito. Não, mas não é além. Não tem problema com a pessoa Não, que tem e nariz. vai além da cena em si, tipo assim, deles terem uma relação. Vai além disso, porque o Voldemort. Gente, o Voldemort não tem sentimento, não tem tesão, Gente, não tem tanto paixão. bruxo em Não, tem... Hogwarts, por quê? não, é bizarro, não. Ele só ama ele mesmo. Ele não poderia amar Não, outra e pessoa e fora- muito menos um filho. E fora que, Não tipo, ele faz não sentido. tinha essa noção de, tem que deixar um herdeiro porque ele achava que ia ser imortal. Então, tipo, por que ele iria ter um filho? Aí Não o é cara- por amor? Certamente não é, né? Aí o cara fala, Não, pô, porque eu sou imortal. porque eu no tenho caso filho pra dele, quê? ele não tá nem aí pra linhagem dele e tal. Ele quer viver. Sim. Não importa se ele tem uma Ele família é ou não. egocêntrico. E tipo, ele não ia ter essa mentalidade de, eu vou ter um filho. Ele estava sempre buscando algo, ele não ia ter um tempo pra ter. Não faz sentido, tipo, não faz sentido. pela Eu nem sabia que ele tinha pinto. Sinceramente, eu não Não. vejo a Bellatrix como mãe. Não, pra mim, ela Ela deu uma estragada na minha vilã Concepção. preferida da história. Isso chocou e deslizou. Ela criou uma vilã feminina, mulher, assim, incrível, icônica. E ela estragou uma parte da história dela, porque não faz sentido nenhum. A maternidade não tá ligada a ela. Ai, é Não estranho. dá. E muito Não dá. menos ao Voldemort, gente. Muito menos. Ai, Gente, o cara não esquisito. tem E essa nariz. menina também, a filha deles, assim, não me convenceu. Não, e tipo, também tem um lance do tempo, né? Porque ela tem o quê? 20 e poucos anos. Por aí. Já se passou 20, 21 anos da Batalha de Hogwarts. Então, pra você que é de humanas, tenta entender. entendeu? faz os cálculos Fazer aí. os cálculos e não é difícil. Não é difícil, não. 21 anos mais ou menos, que se passou da Batalha de Hogwarts. Quando é que 21, eu volto? 22, né? Não, tipo, no quarto ano do Harry. Tinha um momento que eles tinham que ter essa relação, né? Foi É. nesse período. Só que é um período que eles não estavam, tipo, de boa em casa, vamos fazer um filho. Tipo, eu tava preparando pra uma batalha. Não faz sentido Não faz nenhum. sentido. nenhum. O que eu acho estranho é que desde o primeiro filme, todo mundo pede, cara. A Hermione tá lá, a gente tá em Hogwarts. É a história, todo mundo achou que ia ter esse livro. Ela nunca fez, ela nunca se importou. Ela fez quadribol através dos séculos, fez Animais Fantásticos e Onde Habitam, fez aquele outro não é lá romance, do, né? de Contos de Biddle Bardo.
Cara, Hogwarts numa história ela Dava não pra fez. ela ter explorado Perfeito. essa coisa mais saudosa pros fãs de presente de uma forma muito mais inteligente. Então, e não seria forçado, né? Porque que nem em Belo Desastre, que a autora bota o ponto de vista de cada personagem da história e já tá, né? Exagerado. É, tipo, no início, assim, na primeira volta no tempo, que eles visitam um personagem que já morreu e um cenário Nossa, dá que uma emoção. dá uma emoção. Aí depois você vê que acontece isso, tipo, várias vezes. Aí você fica, tá, já entendi que é pra eu ter saudade, já tô ficando com raiva, na verdade. Eu não tô mais com saudade. Então, aí fica mais um pedido entre milhões de pedidos. Que, por favor, faça uma história de Hogwarts. Que a gente já pediu. J.K. Rowling, por favor, comenta aqui embaixo. Pra mim isso aqui não faz parte da saga. Pra mim isso aqui é uma fanfic que foi Pra mim publicada. faz, eu acho mais mais... Ah, não me conformo. Aí então vocês se perguntam, pô, por que eu vou comprar esse livro? Então, comprem. Comprem porque vocês vão gostar. Ou não. Ou não. Não, o que Tire suas importa- próprias conclusões. O É. que importa é que vocês vão reviver momentos de saudades aqui e tal. Eu acho que é pra isso que eu O que vale é a Mas saudade. é pra isso que eles são. Você vai gostar de chegar e relembrar de um personagem muito querido seu. Você vai sentir uma nostalgia. É bom você sentir nostalgia. Então você vai sentir isso. Cara, logo. Então vale a pena comprar, apesar de tudo. Cada um tem a sua crítica, cada um tem a sua opinião. O que Pra vale mais gente, o que vale mais é que todos nós somos fãs de Harry Potter. Então quando a gente pega uma obra, a gente pensa continuidade, mas não é continuidade, né? Você cria uma expectativa e você mesmo Não que cria vai- expectativa, Mesmo pelo que amor de você Deus. se decepcione. Eu acho que os primeiros que leram se deram mal, bem mais. Porque, né, quando lançou tava todo mundo tipo, ai meu Deus, oitava história. Não vai com essa Tava um cabeça hype de que é a muito oitava alto. história. Vai assim, nossa, legal, J.K. Rowling fez uma coisa despretensiosa pra eu matar a saudade Um spin-off, e conhecer um assim. pouco como são os filhos deles. Vai assim. E vai dar certo se você pensar que é uma peça, porque isso funciona muito. Os É. cenários são incríveis. Depois você lê, Eu acho você vai que ficar quando você imaginando, vê a peça, imagina isso no palco. Seria melhor. Tem Ver partes a peça ia ser que muito melhor. descrevem, gente, tipo, a sala do teatro ficando mais fria e os dementadores passando pela plateia. Sim. Eu fiquei imaginando lá, falei, caraca, deve ser sinistro, Você se né? imagina legal. dentro do teatro, sentindo É. aquela sensação ali ao vivo. O feitiço nos palcos, É como muito que bom. deve ser o feitiço, sabe? Isso é legal. Mas Você deve acha. fazer efeito. Você vai lendo assim e você vai se animando. São só coisas que que você não vê em outros É, livros. a história- Esse é o É o roteiro. é o É. roteiro. a Esse que história em chama si atenção. não se sustenta pra, meu Deus, oitava história de Harry Potter. Mas é legal por causa disso, assim, se imagina no teatro, você vai se divertir, não vai ser uma experiência péssima. É uma leitura assim, leve, rápida. E eu acho assim, se você não quer se decepcionar com algo Severo Potter, não leia, né? Porque ele é um escroto, ele é esse garoto. Então não crie. Eu tô com Ah, não! ranço dele. E uma coisa, não. Eu aceito a criança amaldiçoada, mas eu não aceito os corpos lá no final com a filha do Rony e da Hermione. Ah, não, Cara. gente, não. Foi toda uma criação, um desenvolvimento de um romance dele com a Albus. Sério, quando você for ler isso, você vai entender, assim, nossa, eu acho que eles vão ficar juntos no final, filho do Harry e filho do Draco. Tem, no meio da história, vai tendo uns comentários, assim, de um pro outro que parece declaração, gente. É, tipo assim, a Carla até comentou, ah, não, mas no início ele falava mais coisinhas. É, ele fala, tipo, tem uma cena lá que eles falam que a Rosa aparece, a Rosa é bem brabazinha. E aí acho que o Ela Alvo caga fala, pros corpos, ela não tá nem aí. aí o Alvo fala, ela é braba. Aí o Scott fala, eu gosto. Tipo, ele É. dá essas coisas assim. Tipo assim, que ele... mas isso não é suficiente pro desenrolar De do um resto romance. de... Assim, a Rosa quase não aparece. Ela quase não aparece. E o Scorpius e o Albus, eles têm uma coisa assim, um pouco a mais que a amizade. É um pouco mais sentimental Mas do eu que acho a que eles não deveriam ter amizade. botado romance nenhum. Cara. Ficou Assim, muito forçado. não deveria ter nada no final entre eles, o elenco mais jovem. E se tivesse, teria que ser entre o filho do Harry e o filho do Draco. E falando em Draco, eu gostei muito dele, né? Mais velho, né? Também, gostei. Ele ficou muito legal. O Draco tá mais legal do que alguns outros. Tá amistoso ele. Engraçado, porque, tipo, eu não gostava tanto do Draco e eu amo o Ronnie. Né? Aham, o Ron é um dos meus preferidos da série. Só que ele ficou muito, tipo, caricato nesse livro. Ficou muito escroto, sabe? Ficou, mas muita piadinha desnecessária.
em momentos que ele não faria uma piadinha daquela. Se você tá curioso pra ler, eu acho que tem que ler sim. Não, assim, eu acho que todo mundo tem que ler pra tirar suas próprias conclusões. Porque eu sempre leio resenha, ou vejo resenha assim, mas eu, tipo, mesmo que a pessoa me influencie de uma forma positiva ou negativa, eu vou querer ler da mesma forma pra saber o que eu vou achar. Porque nem sempre o que a pessoa acha, o gosto da pessoa, às vezes é diferente do meu. E não vai ter que representar a minha opinião. Exatamente. Então, você... Nenhum livro vai agradar 100% todas as pessoas do E é mundo. impossível. Não, e eu você- acho que algumas pessoas também foram com muita vontade. E tem muita resenha assim, as pessoas estão com muita raiva. Não acho que essa é a questão também, sabe? Eu acho que a gente tem que também se deixar levar, cara. Às vezes a gente erra, de que ela errou, ela deixou de cagarem um pouco, mas tá tudo bem, sabe? Não destruiu o que a gente viveu, os 7 livros, Não, de então, forma alguma. sabe? Não Só tem um como pouco, destruir. só destruiu 3. Só nossa expectativa. Não, a gente destruiu um pouco Dá pra ser na direitinho. questão de expectativa. É. Porque ela botou um hype muito grande, tipo, o Harry Potter 8, o 8º livro de Harry Potter. E mesmo se coisa não assim. botasse, né? A gente já bota essa expectativa em tudo Sim. que ela faz, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam, o filme de Voldemort Surpreendeu. feito pelos fãs. Qualquer um desses foi muito melhor Ah, do com que Harry certeza. Potter Criança Amaldiçoada. Ou como Sim. a gente gosta de chamar, Criança Criança Cursed. Mas não foi tipo, ai meu Deus, não sei o que. Não, Ah, não dá foi pra se nada de divertir. Se diverte. Então, se você tem o desejo de comprar o livro, então compre. Você vai ler, você vai gostar de alguma parte. A gente que gosta de ler, leitores, gostamos sempre de uma parte do livro. Então, com certeza vai ter algum detalhe, alguma coisa, um Sempre tem coisa personagem boa e coisa que ruim. você vai ficar se deliciando. Então, vale a pena comprar. Super vendendo, né? Ela falou aqui ali, ó. Vale a pena comprar. É só comprar aqui no meu link. Ih, falou do teu. Ah, é verdade. Se você quiser comprar o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon. É só você clicar no link e comprar lá. E depois me diz o que você achou. E ajuda o canal também, né? Então acho que é isso por hoje, né? Matamos a saudade de vocês, da gente. É verdade. Abraço coletivo. Você cabeçada Comenta aí se você quer mais a gente aqui, senão a gente nem vem. Então, se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe. A gente vai gostar muito. Então, E se você quer sugerir um livro pro próximo Clube do Livro da gente, né, também. Aí a gente vê os melhores, o que é mais fácil pros 3 terem também, né? Sim. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. E se você já é inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação dos vídeos novos. E compartilha pra todo mundo. É isso aí. Tchau. tchau. Tchau, um beijo. Até o próximo vídeo.